Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, sejam bem-vindos ao Livecast Edu. Hoje teremos o prazer de conversar com a professora Ana Luísa, minha parceira de trabalho. E eu acredito que todos vocês que estão aqui conosco hoje, todos nós vamos aprender bastante com a Ana Luísa. E aproveitando a oportunidade, nós estamos ao vivo também pela Rádio Edu Brasil. Para quem ainda não conhece a Rádio Edu é uma rádio que está disponível, pode ser acessada ou pela internet no site www.radioedu.com.br ou no Android você pode baixar o aplicativo da Rádio Edu e aí ficar sintonizado com as atualidades sobre educação de diversos canais que são os nossos parceiros. E eu queria cumprimentar o Renato Endrigo, que está aqui conosco, que idealizou todo esse projeto, tanto da rádio quanto da Livecast Edu. Então, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, partilhando um pouco de conhecimento sobre educação, trazendo novas histórias, trazendo novos conceitos, trazendo sugestões de atividades. Então, eu espero que vocês gostem daquilo que eu e a Ana Luísa vamos conversar hoje. Eu queria cumprimentar também o professor Zé Léo, outros educadores que estão aqui conosco nesse instante, para nos prestigiar. E sintam-se à vontade para fazer alguma pergunta, para trazer alguma colaboração. Então, na medida do possível, eu estarei aqui transmitindo para a Ana Luísa aqui as perguntas que serão realizadas aqui durante a nossa conversa. Então, eu vou chamar a professora Ana Luísa agora. Vamos lá. Estou chamando a Aninha. E dentro de instantes ela estará aqui conosco. Ei, Aninha, tudo bem? Ei, tudo bem, Bruno? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Também tô. Tá me ouvindo bem? Tá tranquilo o seu áudio chegando aqui. Não, Em primeiro lugar, estou muito feliz de tê-la aqui conosco, de compartilhar tantos conhecimentos matemáticos aí, que estão sendo, esses projetos que você vem elaborando aí durante algum tempo já de jornada. Mas para começar a nossa conversa, para quem não te conhece ainda está aqui na live, Aninha, eu queria saber quem que é a Ana Luísa. Eu queria que você se apresentasse para que a gente possa te conhecer um pouquinho mais. Então, boa noite a todos, Tô vendo alguns amigos, uma aluna entrou, O coração até fica mais acelerado. E então, eu sou Ana Luísa, sou professora de matemática, sou formada em matemática, tenho pós em educação matemática, também tenho a certificação, educadora Google, e estou no mercado há quase 10 anos, já passei por todo o Ui! Meu celular tombou. Não tem problema não, Aninha. Já passei por todo o Fundamental 2 e também já dei aula para o segundo ano do ensino médio, E além disso, Bruno, tem as outras coisas que a gente faz, Além de ser professor, sou mãe. É isso mesmo. Tenho um filhotinho pequeno, também gosto de cozinhar, No meu Insta também tem uma mistura, de educação e cozinha. E olha, Aninha, que é o meu hobby. culinária tem tudo a ver com matemática também, Então tá no caminho. Tá no caminho. Então é isso, é um prazer receber vocês. Ah, que bom, Aninha. Nessa live. É isso aí. Aninha, para a gente começar a conversar sobre o assunto propriamente dito, que é a matemática e inovação, a gente tem enfrentado, nesse período de pandemia, alguns desafios relacionados à educação à distância. E a matemática, eu vou até falar um pouquinho aqui de mim, sempre foi a pedrinha no meu sapato. E eu acredito que muitas pessoas devem comentar isso com você, das dificuldades que tem com a disciplina, com as exatas, porque é um pensamento lógico que talvez alguns tenham um pouco mais de facilidade, outros... Porque nós temos essas várias habilidades, que nascem com a gente, então a gente vai direcionando o nosso trabalho para aquilo que realmente a gente gosta, a gente sabe fazer. E devido a essa questão da dificuldade na disciplina, quais são as práticas que você adota no seu dia a dia, seja essa prática ou presencialmente, ou de repente até remotamente,
né, que desperta esse aluno o desejo de aprender matemática, né, de agregar conhecimento, de conectar esse conhecimento matemático a outras áreas também, que isso é possível, a gente sabe disso, né, no processo de ensino-aprendizagem. Aninha, como que isso funciona no seu dia a dia? Bruno, eu vou citar primeiro um aspecto que para mim é o mais importante, que é relacionado com esse tabu, né, da matemática. Que a matemática é difícil demais, que né, ninguém consegue aprender, muitos têm dificuldade, que é algo que eu valorizo, né, que eu priorizo nas minhas aulas, é não colocar terror nos meninos, sabe? Então, porque o temor, ele bloqueia o entendimento. Uhum. Então, primeira coisa, eu busco construir com os alunos um vínculo baseado em respeito, sem ameaça, sem grito, né? E aí, para isso, eu busco explicar o porquê das coisas. Uhum. Né? Desde os combinados, que eu acho importantíssimo fazer combinados com os meninos. Com certeza. Né? E explicar, né, a importância, né, de tudo, todo o processo, desde a entrega do dever de casa e tal. Então, um trabalho meio de formiguinha, assim. Eu fico, geralmente, a primeira etapa nesse processo, né, de fazer esses combinados. E teve uma situação que me chamou muita atenção, que tinha uma aluna quietinha, assim, daquelas que aparentemente não dá trabalho nenhum. E aí eu fui observando que ela criava estratégias super discretas, né? A cada aula ela dava uma aprimorada de mexer no celular. E aí o evento, né, tava reincidindo. E aí o que eu fiz? Chamei essa aluna no cantinho, né, no final da aula, conversei com ela, lembrei das regras da escola, né, dos combinados, e fiz o seguinte combinado com ela. Falei, ó, na próxima aula, que você, né, estiver usando o celular e eu perceber, você vai me entregar esse celular, né? E aí o combinado, ela entendeu e tal, passou um tempo, né, algumas aulas aí se sucederam, vejo a aluna com o celular. Bruno, sabe o que foi interessante? Eu só olhei para a aluna e fiz assim. Imediatamente, não precisei falar, nada, não teve né? aquele estresse. Fulano, né, me dá o celular, não sei o quê, não sei o quê. Então a aluna me entregou o celular. Pronto, a aula continuou normalmente, eu tomei as medidas lá necessárias. Então esse é o primeiro ponto, sabe? Criar um ambiente agradável para o aprendizado, né? E aí tem várias outras dicas, Bruno, Uhum. que eu gostaria, né, de ressaltar em relação nessas práticas, né, que você trouxe, né, para eu falar de algumas práticas que eu utilizo, né, na aula de matemática, que vai favorecer esse aprendizado dos alunos. Aninha, só te interrompendo um pouquinho, e lembrando Uhum. que todas essas táticas que você vai colocar para a gente, elas podem ser adaptadas para as outras áreas do conhecimento também. Então, se tiver alguém aqui na sala, nos assistindo, nos prestigiando, né, que seja de outra área do conhecimento, né, que é importante a gente ressaltar essa questão, porque todos nós estamos dentro, né, nós estamos pela educação, né? Então, tudo aquilo que a Ana Luísa está trazendo hoje de experiência, ela vai se adaptar de uma forma muito fácil em todas as áreas, né, de conhecimento que existem, né? Desculpa te interromper. Ah, não, isso. Nada, não, isso é com certeza. Ainda mais eu aprendo muito com você, né, Bruno? Você também traz muitas dicas, muitas ideias, mas é verdade. Muitas dicas, muitas ideias em história e matemática, aparentemente, né, não conversam, mas né, tem muitas técnicas, né, dicas suas que eu aplico também. Né? E o outro ponto, Bruno, que é esse desafio, né, de inovar, que antigamente, né, se a gente fazer uma retrospectiva da matemática, ela era muito da memória, né? Focava muito na memória. E hoje, a gente valoriza muito, né, o entendimento, né, o raciocínio do aluno, mas a gente tem que tomar cuidado para não ir no outro extremo. Achar que toda aula tem que ser uma festa, né? Um away. Então, o que a gente tem que buscar? Que a inovação, eu vi isso em mim, eu tinha um conceito errado de inovação, que às vezes eu ficava travado. Inovação, muitas vezes, está no simples. Né? E ter equilíbrio. Né? Porque quando a gente tem um equilíbrio, a gente favorece que os alunos desenvolvam muitas habilidades. Então, tem que passar por todo o processo. Então, tem aula que quer fazer exercício, tem aula que quer fazer registro, tem aula que vai ter jogo, tem aula que vai ter desafio. Então, é passar por esse equilíbrio, assim. Então, acho que isso também é muito importante. Né? Até porque tem os momentos, né, Aninha, que a gente precisa realmente fazer o exercício em sala, tem um momento que a gente precisa parar e dar uma explicação. Né? Então, assim, até uma estratégia que você vai estabelecer e criar
né, para explicar um conteúdo matemático, ele pode usar de uma inovação sem necessariamente usar qualquer recurso tecnológico. Uma estratégia que você faz diferente na sua aula faz toda a diferença para o aluno, traz um significado, né, cada vez maior. Então, a gente precisa atentar-se realmente a esses pequenos detalhes que vão trazer grandes benefícios para o aprendizado, né, desses jovens aí que estão batalhando, ainda mais nesse momento, né, tão difícil, em que a gente vem vivenciando uma nova experiência. Então, a gente está se adaptando também a esse processo, né? Tanto nós, educadores, quanto alunos também. Então, é muito importante isso que você nos relatou, a questão do simples, né? Vamos começar do mais simples? Aquilo que está ao meu alcance, se é uma folha de papel, como que eu posso utilizar essa folha de papel de uma forma diferente? Né? É uma régua de madeira que eu estou usando para desenhar lá no quadro, na aula de trigonometria, sei lá como é que fala lá, de quadriláteros. Então, assim, são pequenos detalhes que vão fazer grandes diferenças e o aluno acaba fixando, aprendendo melhor, né? Na hora do exercício ele já consegue pensar além daquilo que você já havia, né, explicado em conteúdo de sala de aula. E nesse momento, principalmente agora de pandemia, Ana Luísa, quais são as dicas para os professores de matemática que estão aqui na sala conosco nesse momento, né, que gostariam de tentar inovar, de começar a inovar, mesmo que seja de forma remota, né, para que ele possa... Como que ocorre essa preparação, essa aplicação? O que a gente prepara realmente acontece na aula, Ana Luísa? Como é que é a teoria, a preparação e a aplicação? É igualzinho, acontece? Como que funciona isso lá? Eu já vou adiantar que esse final, geralmente a gente sempre é surpreendido e tem que estar disposto a adaptar, né? Então a gente faz um planejamento, mas no ao vivo, né, a gente tem que estar disposto a isso. Sempre acontece, né? Às vezes a gente é surpreendido positivamente e às vezes a gente precisa abrir mão de outro recurso que não funcionou aquele aspecto e a gente vai planejando, o que é normal. Eu não preciso ficar arrasada, né, diante dessa dificuldade. E aí, Bruno, sobre essas inovações dentro da pandemia, eu queria ressaltar 3 dicas que por que é importante, né, essas inovações, mas que ela tem que ter um caminho. Porque a inovação, ela não pode ser um fim. Eu tenho que inovar para inovar. Exemplo, né? Eu vi um post lá do Bruno, no Instagram do Bruno, super legal, de uma ferramenta. Aí eu vou criar uma atividade só para usar aquela ferramenta para falar que eu usei. Não cumpre o objetivo. Né? Tudo que eu fizer, né, na minha prática tem que ser para auxiliar o aprendizado dos meninos. Então, eu preciso fazer o quê? Eu preciso identificar essas falhas. Então, primeira coisa é não terceirizar o problema. Então, minha primeira dica seria essa, né, para começar. E aí depois eu vou pontuar as ferramentas que eu estou utilizando. Tá? Então, a primeira dica seria essa, não terceirizar o problema. O aluno, ele tem um papel muito importante, né, fundamental, ele é o ator nesse processo de aprendizagem. Mas eu não posso jogar a culpa só para ele. Não, de jeito nenhum. Eu tenho que perguntar, de jeito nenhum. Então eu falei, o que mais que eu tenho que fazer? Né? Porque toda turma é desafiadora, ou pela agitação, ou pela passividade. Então ela vai exigir da gente criar alguns recursos. E a partir do momento que eu identifico essas dificuldades, Bruno, que eu trago para mim essa responsabilidade, é exatamente daí da onde surge a maioria dos meus projetos. Porque eu preciso achar a dificuldade. Então, aí eu vou para o processo investigativo, que seria a minha segunda dica. Então, achei a dificuldade, vou investigar, né, procurar entender, né, ver o que eu posso fazer, e aí sim propor essa inovação. Então, dentro, né, das atividades remotas, né, eu tenho utilizado algumas ferramentas, primeiro para estimular os alunos a realizar a atividade. Né, ainda mais atividade na aula presencial já é algo que a gente vive um desafio. E na aula online também a gente vive. Então, primeira coisa são roteiros interativos. Então, eu tento criar, né, um estudo dirigido para os meninos, que eles clicam em um link, direciona, vai para um videozinho, para um avatar, não sei se vai dar para ver aqui, eu tentei pegar um computador aqui, não sei se vai dar para acompanhar. Entendeu? Aí aqui, ó, as orientações, a minha internet
aqui no computador, não vai, mas vai para um vídeo no YouTube, Uhum. que sou eu falando com esse avatarzinho. Entendi. Aqui são vídeos recomendando e aqui as páginas do livro mesmo. Entendi. Então, assim, é um roteirinho e também algo simples que eu fiz, que eu elaborei também, que é como se fosse uma estrada, né? Primeiro faz É uma isso, primeiro trilha, né, faz Aninha? É aquilo. uma trilha mesmo, né? É uma trilha, né? Então, isso é um primeiro ponto para estimular a atividade. E aí, Bruno, às vezes a gente fica assim, nossa, que coisa boba, né? Assim, nossa, você vai colocar um bonequinho. Eu recebi o retorno de uma aluna que durante a pandemia, a matemática tornou a matéria dela favorita. Que ela tinha dificuldade. E a mãe comentou comigo que toda aula ela mostrava o bonequinho que eu criava, né? Chama E aí vem o atenção, né? outro, Chama a atenção deles, né? chama a atenção dos alunos. E o outro que eu já fiz também foi introduzir uma atividade através de uma história em quadrinho, que é o Guto. Né? Os meninos até pediram na avaliação para eu utilizar mais o Guto. Então, utilizei essa ferramenta. É um personagem que você criou, o Guto, ou não? Eu criei utilizando uma ferramenta online, que é aquela Storyboard. Uhum. Eu nem sei se assim, ó, tá aqui o nome. Entendeu? Então, isso aqui foi a apresentação para os meninos que eles iam criar um jogo. Então, fiz um bonequinho conversando e tal, mostrando um pouquinho da realidade deles. Então, isso tudo ao Arthur Augusto. Augusto. Então, isso é interessante, né, para estimular, para fazer atividade. E aí, agora, outros recursos, Bruno, se você se quiser interromper, que às vezes a gente dispara o falatório aí e vamos embora. Pode ficar à vontade. Agora, um outro recurso que eu vou falar é durante a aula, né? Então, a gente estamos trabalhando através de aulas ao vivo, né, com os alunos. Então, nesse ao vivo, a gente precisa também prender, né, a atenção do aluno para não ficar cansativo ali, 50 minutos a 1 hora de aula. Então, eu gosto de utilizar muito, que eu falo que é o meu queridinho, né, minha paixão desse momento online, que é o Jamboard. Já fiz até um tutorial aqui no Instagram, mas o que é, né? É uma lousa branca, né, um quadro branco interativo. Eu disponibilizo o link para os meninos, eles entram nesse link automaticamente, assim, então eu vejo eles. Todo mundo consegue mexer nesse quadro branco ao mesmo tempo. Ele é compartilhado, Aninha, com a turma, então, esse quadro? Ele é compartilhado com a turma, eu mando um link, ele é acessado, né? Vinculado ao Gmail. Sim. Então, basta você ter uma conta do Gmail, que você tem acesso a essa plataforma. Uhum. E aí, o que eu gosto de fazer com esse quadro branco? Sabe? Que uma prática que eu gosto muito de fazer em sala de aula, é falar assim, fulano, você quer resolver no quadro esse exercício? Que aí a gente consegue identificar exatamente aonde que o menino está olhando e a turma, e às vezes eu propus um desafio agora online que um aluno resolvia, então nesse quadro online, escrevendo com o mouse mesmo. A letra fica, né, um pouco garrancho mesmo, mas super flui muito bem. E aí um aluno era sorteado para fazer e tinha direito a pedir 5 dicas para a turma. Ah, na hora da resolução, então a turma toda tinha que estar do problema, ele poderia pedir 5 ajudas aí. Ah. Isso, a gente fez tipo um jogo, a turma toda contra a professora. Oh. Então você falou, gente, ó, aí vocês têm que dar 5 dicas. E tinha que ser dica, não podia ter resposta. Entendi. Então, olha que interessante. Então, quando o aluno pedia dica, o aluno ainda tinha que pensar na forma de orientar sem dar a resposta direta. Entendi. Então, assim, ele está ensinando ali de uma forma, está aprendendo, o aluno que está fazendo está aprendendo também. E aí, sabe o que foi legal nisso? Teve um aluno que ele não queria resolver inicialmente. Ele estava com vergonha, ele foi sorteado, estava com vergonha. De errar, de estar fazendo errado. Aí a Ju falando que teve a sorte que foi a primeira a ser sorteada. Gente, aproveitando a interrupção, queria agradecer a presença de todos aqui. Nós temos vários alunos aqui, o Arthur, a Júlia, a Valentina, vários professores também que trabalham conosco. Então a gente ficou muito feliz de ter-os, né, conosco aqui nessa live, né, Aninha? É bom demais, né? E aí esse aluno, esse aluno que estava com dificuldade, não estava querendo, a turma mesmo, né, apoiou e estimulou. E no final, ele adorou. Ele colocou assim, ele até escreveu nesse quadro assim, adorei isso, né? Que ele se propôs e venceu o desafio. Então isso a gente vai, uma prática, né?
a gente vai atingindo outras coisas além do ensino da matemática, né? Uhum. Então, isso é um recurso que eu utilizo durante a aula, e tem também um recurso que eu gosto de utilizar durante a aula, que é o Kahoot, né? Bruno também é fãzaço dele, né, Bruno? Eu sei que você usa demais. Que é um jogo, né, de perguntas e respostas que o professor, né, a gente monta esse quiz e o aluno tem que clicar na resposta certa. Isso. E dá o ranking e tal. E é legal que a plataforma também já tem alguns exercícios prontos. Uhum. Então fica mais fácil, né, se o professor quiser utilizar, lembrando que a gente sempre tem que olhar a resposta, né? E pode Não, falar. você falou do Jamboard aí, né, Aninha? Os alunos têm facilidade para... porque você me disse que ele escreve com o próprio mouse, né? Ele tem outros recursos também, né, Aninha? Que é o post-it, que são as notas, ele chama de nota autoadesiva, né? Você pode inserir ali um vídeo, né? Você pode inserir uma imagem, né? Então, ele possibilita aos educadores a trazer estratégias para o mesmo quadro branco, né? Não só escrever, mas utilizar de outras ferramentas que o programa dispõe para nos auxiliar nessa aula online e nessa interatividade com os alunos também, né, Aninha? Eu não sei se você já utilizou, mas fica como dica aqui para os professores que estão aqui presentes de experimentar essa ferramenta, que eu acho que ela vai ser muito dinâmica na sala de aula, né? Principalmente nesse momento que nós estamos passando, né? Não, isso mesmo. Eu já utilizei esse de post-it até para pedir, né, o feedback, que é outro recurso que é interessante a gente fazer também na aula online, é pedir esse retorno para os alunos. Né, quais são as impressões, o que eles estão, né, sentindo, vivenciando. E nesse retorno, né, eu utilizei essas notas adesivas dessa plataforma, que eles iam escrevendo o que eles, né, avaliaram durante a aula online, os pontos positivos e os pontos negativos. E também utilizei aquela nuvem de palavras, né, que aprendi com você, hein, Bruno? Mentimente. É a dica do Bruno. Essa aí mesmo, essa plataforma mesmo. Que eu fui para sentir o que os alunos estavam vivendo durante a pandemia, né? Eu fiz 2 perguntas para eles. O que está sendo mais desafiador durante a pandemia e o que eles estão aprendendo de forma positiva. E aí, às vezes, né, a gente pergunta assim, mas por que você está fazendo essas perguntas? É estranho, né? Sua aula não é de matemática? Aula de matemática, né? E esse é um dos pontos também chave, né, da nossa educação, da gente aproximar cada vez mais os alunos, entendendo o que eles vivem, né? Que esse ensino, ele precisa dessa parte, né? O aluno, de ver o aluno da sua forma íntegra. Né, de entender o que ele está ali vivendo por trás, isso acaba estimulando eles também a participarem mais das aulas. São aspectos socioemocionais que a gente precisa trabalhar também, né, Aninha? Faz parte da BNCC e vivenciando o momento que a gente, né, tem passado, é importante que a gente escuta, é importante essa partilha de sentimentos, né? E até a questão de você sentir como que os alunos estão se adaptando a essa nova forma de trabalho, né? Existe aprendizagem, por exemplo, o Kahoot, né? Se eu estou usando o Kahoot, houve aprendizagem, né? Foi efetivo o uso da ferramenta? Então, eles servem até como termômetro também para a gente saber, opa, da próxima vez que eu utilizar essa ferramenta, aonde que eu posso melhorar? Porque a gente sempre pode aprimorar aquilo que a gente, né? A ferramenta que a gente já domina. Então, e isso serve também para a gente não só aprimorar a utilidade daquela ferramenta, mas trazer outras ferramentas, talvez, que agreguem aquela ferramenta que a gente já utiliza. Né? Essas habilidades, então, são muito importantes, tanto para os alunos que estão ali assistindo a nossa aula e participando, principalmente, quanto para a gente também que está ali ministrando, estamos ali direcionando e coordenando todo esse processo educativo. Né? E esse aspecto, Bruno, né, tô vendo assim, né, de vários comentários aqui, né, que os alunos precisam ser escutados, né, que se não fosse só né, da Carla, né, que se a aula fosse só para receber informação, né, não precisava do professor, ainda mais na tecnologia. E eu vivi uma experiência com um aluno, Bruno, que ele tinha muito, era daqueles alunos que a gente era assim, danadinho, sabe? Ele criava um certo... Tinha dificuldade de comportamento, de entrega de atividade. E aí essa parte, né, da gente ir se aproximando do aluno, de ir conversando com ele,
né, eu fui conseguindo dele alguns retornos, que uma vez ele chegou assim, professora, eu me esforço para fazer sua atividade porque você me escutou, né? Olha só, às vezes é uma coisa assim, e aí, o que você está vivendo? Então a gente precisa cada vez mais, e isso, né, é inovação. Uhum. Porque inovar é tudo que você faz para favorecer a aprendizagem do aluno. Né? Então, ir criando esse vínculo é outra forma fundamental, né, de favorecer essa aprendizagem. Ô, Ana, então perguntando aqui, ó, o nome da plataforma é o Jamboard, né, e o Kahoot, né? Se você subir aqui os comentários, vocês vão, o Renato, através do perfil da Rádio Edu, já está escrevendo aqui, nos ajudando, nos auxiliando aqui a escrever. E tem uma pergunta aqui, ô, Ana, que se você é a favor das atividades individuais ou coletivas? No ensino remoto ou tanto faz, né? A gente pode abordar na forma ampla, né? Uhum. Bom, eu sou a favor dos dois, né? Os dois são importantes. Aprender esse trabalho em equipe e o trabalho individual também. A gente precisa que o aluno desenvolva sozinho, principalmente, né? É o raciocínio, o entendimento. Então, eu gosto de seguir uma certa ordem, que é o seguinte. Primeiro, ele precisa entender um pouco sozinho. Identificar sozinho o que ele está compreendendo, quais são as dúvidas, para depois trazer aí para o coletivo, para solucionar os problemas, né? Então, gosto de seguir essa ordem. E o trabalho também coletivo, ele pode ter um pouco o processo inverso na parte investigativa, né, que é muito interessante. Eu fiz um projeto para introduzir conteúdo que foi sobre os números negativos, né, os números inteiros. Então, geralmente, os alunos têm dificuldade na certa. Né, é um conteúdo que exige mais dos meninos, que é famoso aí, que não é da área, né, aquelas regras de sinais. Então, sempre os meninos ficam menos, com menos é o que mesmo? Então, é mais. Aí, bro. Mas... E aí, já que era um conteúdo difícil, né, que surge dúvida, então, para iniciar esse conteúdo, eu pedi para eles trazerem um material, não falei nada. Né, o material era uma latinha de refrigerante, ou água, ou um suco, né, e mais um outro material, né, o jaleco e tal, que a gente ia para o laboratório. Não falei mais nada. Peraí, Ana, então, já cria uma expectativa. Aula de matemática no laboratório? Você falou? Ainda foi no laboratório de química ainda. Nossa Senhora, e conta isso pra gente, Aninha. Então, primeiro já se cria um suspense, os meninos perguntando, professor, não é pra quê que a gente tem que trazer isso e tal? Falou, no dia da aula vocês vão saber. Então, o primeiro ponto já estimula, né? Já cria aquela expectativa para surpresa. E aí, na aula, eles foram, e lancei o desafio? Eles tinham que gelar a bebida que eles trouxeram em menos de 3 minutos e ficar muito gelada. E na bancada tinha algumas ferramentas, que era o gelo, o álcool e o sal. E um termômetro. E esse termômetro, né, ele tem a graduação negativa. Entendeu? Que era a peça-chave, né, da atividade. E aí o objetivo dessa aula, além de favorecer essa interação em grupo, que aí já é o desafio do trabalho em grupo, tinha como deixar claro para os meninos o posicionamento dos números inteiros na reta numérica. Então, que era o papel do cronômetro. Eles entenderam, por exemplo, que menos 5 é menor que menos 2. É que às vezes fica assim, menos 5, 2, mas... Então, eles tinham que entender. Então, eles tinham que descobrir a forma de tornar isso gelado, né, o mais rápido possível. E foi legal que eles foram vendo o termômetro e diminuindo, e você escutava os gritos dos meninos. Professora, deu menos 5, não, agora tá no menos 10, não, tá descendo. Então, isso vai estimulando, né? E aí, uma aluna depois virou e falou assim, professora, a gente vai estudar número negativo? Olha que interessante. Ô, Aninha, já estão te chamando aqui de CSI matemático, viu? Ai, ai. Então, é uma forma, né, interessante de começar o conteúdo, que é esse trabalho em grupo. Que depois a gente foi para a parte individual também, né? Então, isso é bem bacana. Alguns comentários aqui, Aninha, que fizeram, enquanto você estava falando, né? Tem aqui o Fernando
Fernando Miranda, Ai, o falou Fernando! assim, que o mais Ei, importante Fernando! é diversificar as estratégias. Cada um aprende de uma forma diferente. Realmente, a gente percebe isso, né? Cada um tem o seu tempo, né? Então, através dessas estratégias, você vai ter, eu acredito, Aninha, que você vai se aproximando cada vez mais do aluno, criando esse vínculo, e com essa vontade que desperta, esse interesse que desperta através dessas estratégias, eu acredito que até esse tempo diminua, que você consegue ter um alcance cada vez maior em relação ao aprendizado que está sendo construído ali, né? Deixa eu ver Uhum. aqui, nós temos mais comentários. O Zé Léo, matemática, professor, diz que na matemática Parceirão. a ideia da aula invertida é favorável à autonomia do aluno, sendo que os alunos, em muitos momentos, são dependentes da aula tradicional. Realmente, a gente percebe, no início, quando a gente começa a inovar, a gente sente isso, né? Uma certa uma desconfiança. Porque, igual no laboratório de química, o que nós vamos fazer no laboratório? Ah, é o número negativo que nós vamos trabalhar. Então, no início, até esse despertar, né, de perceber que aquilo ali está trazendo um aprendizado, isso causa talvez um certo ponto um estranhamento no início, né? Agora uma pergunta que me vem aqui na cabeça, Aninha, é, a tecnologia ela auxilia nesse processo de inovação ou é possível inovar sem a tecnologia de uma outra forma? A gente já sabe que tem. Você foi lá no laboratório, você usou o termômetro, né? Usou gelo, né? Com sal, acredito, né? Que foi essa mistura, né? Para a temperatura baixar. Mas existe uma outra forma, uma outra estratégia, sem nenhum tipo de tecnologia que você já tem usado para incrementar suas aulas, para fazer com que essas aulas fiquem mais divertidas e agradáveis? Conta para a gente um pouquinho o que você já fez em relação a isso. Bruno, eu vou trazer a experiência atual, né, da aula remota, porque às vezes a gente fica assim, mas como é que você faz alguma coisa diferente online, né? Então eu vou trazer duas experiências, mas se quiser a gente tem mais, eu Eu tenho mais sei. duas aqui guardadinhas Tá tudo guardadinho. na gaveta, porque esse negócio tá tudo guardadinho. É, Que foram. Tem até a professora Rafaela eu Fabra sigo a aí, que ela também professora. é fera em criação de Eu não sou jogos, da né? matemática, mas eu sigo a professora Rafaela também. Ela é fera aí na criação de jogos. E é legal da gente ir seguindo, né, esses professores, que a gente vai tendo ideia, vai pegando inspiração com eles, a gente vai trocando essas figurinhas. Uhum. Mas dessas práticas, né, de inovar, né, sem utilizar a tecnologia digital, Sim. né? Isso também é importante a gente falar, porque essas inovações, né, de educação, ela existe, né, já há muito tempo. O que a gente vem buscando agora são essa infinidade de recursos tecnológicos que às vezes a gente se prende a utilizar isso e esquece do simples, né? Eu mesma comecei uma época, eu gastei um tempo tentando encontrar um jogo, né, tentando para favorecer, né, esse aprendizagem dos meninos, e não encontrava nada da forma como eu gostaria. Assim, às vezes tinha um aspecto ou outro que não cabia bem, né, e aí não estava E tem a legal. nossa E realidade, aí né, eu falei assim, Aninha? gente, A gente tem que se adequar à nossa realidade também, né? Talvez o jogo que o exatamente. outro professor aplicou que vai servir de inspiração para a gente elaborar o nosso também. Né? Assim como o seu vai servir de inspiração para um outro, dentro da realidade dele. E assim a gente vai adaptando, né, essas ferramentas. Né? Mas desculpa, estou te interrompendo toda hora. Não, tá ótimo. E aí, eu propus para os alunos, primeiro eu vou falar a atividade do sétimo ano, depois eu vou falar a atividade do oitavo, né, que são as duas turmas que eu leciono Uhum. atualmente. Então, no sétimo ano, era para fechar um conteúdo. Aí, ó, deixa eu pegar aqui quem foi que já falou o Foi a dominó. Perdi Adriana, mãe do aqui. Arthur. Adriana, mãe do Arthur. Ah, já pegou minha dica aí do dominó. Deu spoiler. Que foi exatamente isso, né? Dos meninos criarem um jogo de dominó. Uhum. Eu poderia ter dado o jogo para eles e pedido para eles jogarem. Só Qual que que foi o aí conteúdo, eu Aninha? criei. O conteúdo do Dominó. Ó, o conteúdo foi o fechamento dos números inteiros e números racionais. Então foi para fechar o conteúdo. Então, a peça são 28 peças, o dominó, cada uma com duas casinhas, Uhum. né? Então, ao todo, são 56 branquinhos, né? Espaços brancos. Então, os alunos tiveram que criar, e eu orientei, 7 grupos, né? Então, eles tiveram que criar 56 expressões numéricas
que davam o resultado do número que ele escolheu. Uhum. Então, exemplo, tinha um grupo dos números inteiros negativos. Então, aí eles podiam escolher, vamos supor, -5. Então, ele tinha 7 quesitos dentro desse para o resultado da -5. Então, exemplo, tinha que ter uma adição, tinha que ter uma multiplicação, tinha que ter uma divisão, tinha que ter uma raiz, tinha que ter um parênteses, no mínimo, expressão com parênteses. Então, para fechar, para chegar a completar todas as peças do dominó. Então, eles criaram, e na pecinha do dominó não era o resultado, era essa pequena expressão. Uhum. Então, uma pecinha lá tinha raiz de 9 menos 5, vamos supor. E aí eles tinham que, depois de montar essa pecinha, então esse jogo, né, essa atividade foi dividida em etapas. Primeiro eles iam, através do Google Docs, eles preencheram a tabela com essas expressões. Então essa foi a primeira parte. A segunda parte foi distribuir as peças no dominó. E aí eu fiz um roteirinho para eles certinho, onde que cada peça tinha que ficar. Uhum. Igual o dominó. Então eu peguei assim, o dominó tem 2 peças 0, 0, uma 1, 0. Então fui montando parecido para eles preencherem certinho. E o por último, que eu acho que é a cereja do bolo dessa atividade, que era jogar com a família. Gente. Aí foi pura diversão, Ai, desafio, Bruno. né? Não, aí eu brinquei que eles tinham que ainda fazer uma colinha para os pais, né? Que alguns pais não lembram alguns conteúdos, de explicar para os pais ainda. E a gente recebe cada foto, né, que eu peço para eles enviarem foto. Nossa, é maravilhoso. Eu separei uma foto aqui só do jogo, mostra, né, do dominó, que a gente não pode mostrar aos meninos. Isso. Você está dando para ver, né, sua mãozinha. Tá dando para ver ali as pecinhas. Muito legal. As pecinhas com as expressões. E no 8º ano foi uma trilha. Que é um jogo de tabuleiro. Trilha GeoReal. Uhum. Que abordava 4 conteúdos também com objetivo de fechamento, porque a prova, né, foi essa semana, então isso eles fizeram antes com objetivo de estudar. Então, o jogo de tabuleiro, eu forneci para eles o tabuleiro, eu montei esse tabuleiro para eles, quem não tem impressora, e lembrando, Bruno, que todas essas atividades, eu penso para aquele aluno que não tem impressora. Isso é uma realidade né, que ele pode pensar, né? Que ele pode fazer à mão. Então, qual o recurso que ele precisa ter? Papel e caneta, para criar essa atividade. Então, eles criaram cartas. Então, os meninos criavam as perguntas do jogo de tabuleiro. Então, tinha pergunta do grupo de porcentagem, tinha pergunta de área, tinha pergunta de volume e a outra que era expressão numérica. Então, eles tinham que criar essas perguntas. Então, aqui estão as cartinhas, vou mostrar para vocês. Aqui está um aluno, né, que mostrou as cartinhas, perguntas que ele fez. E pegar aqui o tabuleiro. Olha o tabuleiro. Que legal, gente. Legal, né? Esse tabuleiro você passou para eles, você que criou e... Passei ele em branco, porque tem que personalizar, né? Tem que deixar um negócio bonitinho também. Uma das atividades era personalizar. Então, eu só forneci ele preto e branco. É de um aluno esse? É de um aluno. De um aluno. E cada um personalizou de um jeito, né? Isso é bem legal. Que vai tornando, né? São pequenos... E por que eu mandei personalizar? Né? Porque aí você vai tornando aquela atividade, o aluno é a propriedade da potência também. Uma aluna me lembrou de uma regra, né? Que essa parte de personalizar vai trazendo o aluno que ele é dono daquele material. Ele se apropria, né? Faz com mais gosto. Ele se apropria do processo de aprendizagem, né? É o X da questão. E aí, e faz com gosto, né? Então, isso é bem interessante. E também teve que jogar com a família. E eu recebi, assim, alguns alunos que mandaram mensagem assim, professora, minha família, a gente adorou jogar. Né? Isso é muito bom. Né? É o que me encanta, assim, eu chego a ficar emocionada de ver a fotinha dos meninos. Eu sei que você sente. Você é fera nisso. Não, porque a gente imagina o trabalho numa proporção X, e esse trabalho, ele vai ganhando novas dimensões nas mãos dos meninos. Porque eles gostam de ser desafiados, né? Eles gostam da construção, eles gostam do pegar e fazer, né? E olha, mais uma vez, né? Eu falei aqui agora há pouco, mas eu tenho que repetir. Quantas habilidades, né? De criatividade, raciocínio lógico, né? De pensar nas regras, né? De pensar
nas estratégias do jogo, né? Qual a punição que vai receber se errar, né? Então, assim, e colocar esse jogo para a família, que de uma forma lúdica, né? Eu posso não só aprender matemática, mas como ensinar novamente para os pais, para os irmãos, né? Todo aquele conteúdo que está sendo trabalhado na escola. Olha o quanto isso é rico, né? Nesse movimento educativo que vem sendo feito, né? Através desse trabalho de inovação que você vem realizando. Então, isso é motivo realmente de orgulho, né? Para a gente sentir que as coisas estão fluindo, né? Que estão acontecendo e que essas proporções elas vão além, sabe aquela questão de além da sala de aula, né? Além da caneta, do papel, né? Eu tenho certeza que são coisas que ficarão marcadas para o resto da vida deles, para o resto da vida. Então, é isso que eu acho que é o mais legal de todo esse contexto que a gente vivencia na escola. Porque a gente trabalha na educação, né, Aninha? É por amor mesmo, pela educação. Né? Não tem concorrência, não tem... a gente compartilha as ideias que a gente tem justamente pela educação. Então, eu acho que isso nos dá uma força e quando a gente está meio faro baixo, a gente... né? Um pega força com o outro e aí a gente vai crescendo junto. É isso que é importante, né? Aninha, outra questão que eu queria verificar com você esses resultados, aí você, né, tem aí, mostrou para a gente vários resultados em relação aos projetos que você vem elaborando. E na avaliação, né, que infelizmente a gente tem que ainda, o processo educativo ainda tem a avaliação formal, que vale ponto, né, que a gente precisa aplicar. E você notou, a Ana Luísa antes da inovação e a Ana Luísa agora, você notou uma diferença de raciocínio, de aproveitamento, de aprendizagem? Como que você enxerga o antes e o depois desses trabalhos inovadores que você vem desenvolvendo? Teve resultado legal? Como é que você poderia expor isso para a gente, por favor? Bruno, só antes de expor, eu queria fazer um comentário. Sim. Que eu não podia deixar de passar de uma professora que eu admiro demais, que é a Imaculada, que eu tô até feliz, assim, cheguei a ficar emocionada de ver, que ela, né, ela fica feliz de ver meu trabalho, e ela foi uma dessas professoras que me inspiraram muito, né, foi minha professora de faculdade, que me acompanhou, assim, desde o primeiro período até o final, né, que o meu projeto de TCC foi criar um jogo, né, inclusive. Então, ela participou desse processo e... Ai, peraí, quase que eu apertei sair. Que ela participou desse processo, então queria agradecer muito. Assim, e temos a presença aqui também da dela Diana, e de outros. A Diana também está aqui conosco, o Tony, né, vários professores aí que acompanham essa equipe sagrada aí, estão aqui prestigiando o nosso bate-papo, né? E trazendo então um pouco, né, sobre o resultado dos meninos nessa avaliação, eu gosto de fazer até essa análise, Bruno, ao longo do ano, né, das primeiras provas até o final, né? Então, assim, antes, é claro que essas atividades, elas trazem um retorno melhor. E nessa primeira prova, eu falo na prova presencial, sim, em relação a esse trabalho com os números negativos, eu esperava, né, que não ia ser tão boa as notas, né, em relação a essa questão em específico, e eu fui me surpreendida, né? Os meninos, assim, a maioria acertou, e nos dias anteriores à prova a gente fez uma outra atividade, que foi um jogo, outro jogo que seria de tabuleiro, só que o dia estava ensolarado, a semana estava ensolarada, deu a trégua à chuva, nós fomos para a quadra da escola. O tabuleiro foi desenhado no chão. Eu fiz os dadinhos, pena que eu não peguei o dadinho, eu fiz uns dadinhos de isopor, e os meninos tinham que fazer as contas de multiplicação, adição ou subtração, e andar, né, naquele tabuleiro numerado. Ele era numerado de -15 a +15. Tinham dois dados. Um dado só com as operações de adição, multiplicação e subtração, e o outro numérico, que ia de -3 a +3 sem o zero. Então, os alunos tinham que jogar esse dado e fazer nas operações. E era muito legal, porque às vezes eles assim, porque caía no dado menos, e às vezes -5. Aí eles ficavam assim, -5, eu vou para onde? Eu vou para mais ou eu vou para menos? E aí era muito legal, e principalmente quando o aluno chegava próximo à linha de chegada, ele ficava calculando quanto que ele tinha que tirar.
para conseguir chegar. Então, isso repercutiu assim, positivamente na prova. Eu não tive muitos problemas com esse erro, né? Com as regrinhas de sinais. Então, assim, esse é bem fresquinho. E ao longo do ano também, Bruna, a gente vai fazendo vários trabalhos em relação a esse resultado da prova. Que é outro ponto que eu gosto de fazer, é uma análise crítica da prova com os meninos. Né? Eu gosto de mostrar a porcentagem de acerto e de erro, e principalmente, Bruno, os alunos que estão aí, eu falo assim, você errou a questão. Primeira coisa, que o aluno tem o hábito de fazer? Apagar. Eu grito assim, tem hora que eu vejo menina apagando, eu grito, não apaga! Você não apaga, por favor! Por que você não pode apagar? Porque se você não identifica o seu erro, né, aí o aluno pega a borracha, né, apaga e vai copiar do quadro. É uma tendência já, não né, identifica... que já quer apagar, né? Corrigir. E aí é fundamental identificar o erro para você saber o que você tem que superar. Né? Então, isso eu vou fazer um trabalho ao longo, é uma coisa que eu falo o ano inteirinho. Então, isso está relacionado a outro ponto que é favorável na prova. E aí o aluno, quando ele vai fazer né, a conferência, o olho dele já vai ficando treinado para os pontos, né, onde que ele pode errar, aí ele lembra, opa, naquele exercício lá, eu errei aquela coisa, que aí, numa próxima oportunidade, a chance dele acertar é muito maior. É uma habilidade que ele vai desenvolvendo, né, Aninha, no processo de correção, né? No primeiro momento ele apaga, no segundo ele já lembra que não é para apagar, que ele vai identificar onde está o erro, no terceiro ele já, direto ele já vai identificar o erro e assim vai ter uma crescente, né? Aninha, e a reação dos meninos quando você chega lá com a sacola? Porque a gente que inova, às vezes a gente anda cheio de sacola, né? Sacola. Ô, Bruno, a reação, não sei se... Eu não sei se quem gosta mais, se são eles ou se sou eu. Porque é muito gostoso, né? Acho que eu fico mais empolgada que os meninos para fazer as atividades. Então, assim, quando a surpresa, né? Ela tem algo de especial, né? Ela busca o interesse, ela desperta, né? Para aquela ação positiva. Então, você já se abre para receber aquele elemento. Então, fica algo muito, muito estimulante, muito positivo. Né? E recente eu fiz uma aula, eu falei, se não tivesse a quarentena, eu acho que eu comprava uma cartola de mágica. Eu fiz mágica com os meninos, sabe, na aula online. Gente do céu. Cheguei a fazer mágica, mas brinquei, né? Porque para introduzir o número, fugiu aqui, o conceito de álgebra, né, no 8º ano, que é outro conteúdo assim, pesado, que dá uma travada, que dá uma pesada. Então eu comecei com os alunos fazendo mágica. E aqueles probleminhas que todo mundo já conhece, assim, pensa no número, soma tanto, multiplica por tanto, taranã. Aí você fala assim, o resultado é tanto. E a pessoa fica assim, uou! E aí eu fui fazendo isso com os meninos e depois a gente foi montando a expressão juntos. E aí um aluno falou assim, professor, então é assim, né, que faz. E aí no final dessa aula, né, isso foi a introdução da aula, no final eu tive que fazer um desafio, que aí eu utilizei outro recurso que é o cronômetro, que eu gosto bastante. E no final o aluno falou assim, professora, achei que era mais difícil. Olha interessante, né? São pequenas eu até costumo falas, dizer né, que vai um mostrando preconceito, né, com o conteúdo. Né? Às vezes o da série fala, esse conteúdo lá do 8º é super difícil. Quando ele vê, ele se entrega né, a partir do que foi, desse vínculo que foi estabelecido por você e acabou achando o conteúdo aí muito fácil. Né? Aninha, eu queria só agradecer aqui a presença da Geralda, que está aqui conosco, a Lid. Ai, GG tá aí, Lid. Então o professor Murilo falou assim, minha esposa fica brava com as minhas sacolas. A gente te entende, Murilo, a gente te entende bem. Né? E o Fernando aqui falou que todos os professores ficam curiosos para saber qual a novidade da sacola. Né? E o Jarbas puxou minha orelha aí, né, Jarbas? Falando que não era para eu contar o segredo. É verdade. Né? E a gente tem um problema, né, Aninha? Quando a gente chega, por exemplo, o projeto é para o 6º, e aí a gente está no 7º, ou no 8º. É pra gente esse conteúdo que está aí? Hoje não, outro dia vai ser. Isso é verdade.
Você, professora, você saiu com a turma tal, você vai sair com a gente também? Eles cobram depois, né? Eles cobram. É É, muito gostoso é, isso. Aninha, e é. a gente nós estamos com 10 minutos só de live, tá vendo? Falei com você que passava rapidinho. Mas assim, diante dessa inovação que você vem praticando já há alguns anos, né? Desde do seu TCC lá, que você elaborou um jogo, diante desses resultados que você vem alcançando, o que você daria de sugestão para os professores que estão aqui conosco? É, algum recurso que talvez que você não tenha citado, que gostaria de falar? Algum projeto que você aplicou, que você achou, "Nó, que bacana, isso pode ajudar outros professores"? Né? Tem alguma coisa que você gostaria de colocar disso que você já vem trabalhando já, não só de forma remota, mas também de forma presencial? Então, vamos lá. A primeira coisa, Bruna, é ressaltar aquilo que a gente conversou no início, né? Que a inovação, ela não deve ser um fim, né? Ela deve ser uma ferramenta, né, para ajudar a aprendizagem do aluno, né, diante de uma necessidade que a gente identificou. Então, acho que isso é o primeiro ponto, sabe? É daí que onde surgem as minhas ideias, né? E o outro ponto, né, é o planejamento, né? Tem que ter um planejamento em relação a isso. No início, dá um trabalho, Primeira vez que você né? aplica o Falar. projeto é bem trabalhoso, a gente sabe, né? E a gente fica um tempão mesmo em casa, pensando na atividade, elaborando. Mas, igual uma vez que eu estava conversando com você, Bruno, eu falei assim, Bruno, como é que é, né? Que o Bruno é um professor que inspira muita gente. Obrigado. Né? E eu falei assim, Bruno, como é que você faz e tal? E é isso mesmo, à medida que a gente vai exercitando, né, esse raciocínio, as ideias, elas começam a surgir de forma mais natural. Mas o início é meio truncado mesmo. E a gente tem que estar aberto, né, para ter que adaptar, porque tem aula, né, que não vai fluir, aí a gente vai tentar superar, né? Eu tenho aqui 2 comentários aqui, só um parênteses Pode ficar aqui, à dos vontade. meus colegas de TCC, né, da Lili, do Rodrigo, né, também pessoas feras aí que vêm acompanhando há muito tempo. Então tem esse ponto e de outras práticas, Bruno, que eu venho trazendo, que foi ligado, né, com os alunos, é até a entrega, né, de exercícios e estimular, porque tem essa parte também, Sim. né? Mas a matemática tem que fazer exercício. Então tem uma coisa que é uma prática da escola que eu trabalho que eu acho muito, muito boa mesmo. Os alunos não gostam, né? Mas, Faz mas é a parte. parte, né? Aninha, você conhece A alguém que só parte faz o que real. gosta? Não tem jeito. Eu Não, não costumo tem falar isso, jeito. não tem jeito. Que são as listas semanais de exercício, né? Então, além dos deveres, das atividades tradicionais, a gente tem uma lista semanal toda semana. Então, isso favorece muito a fixação daquele conteúdo, porque a gente precisa repetir, né? Para fixar algo que a gente está aprendendo, a gente precisa repetir, porque senão cai no esquecimento. Isso. Então, isso é uma outra prática fundamental. Também tem as atividades que eu fiz também online, né? Que é legal a gente trazer alguns Sim. aspectos, né, online, que foi para trabalhar volume e a área da circunferência e o volume do cilindro. A área da circunferência, que erro! A área do círculo, tá? Desculpem, professores de matemática. Que falta grave essa. Não tem problema não. Mas que foi dos alunos tentarem encontrar, né, um cálculo, né, que é dividir o comprimento da circunferência pelo diâmetro para tentar chegar no número π. Então, eles fizeram isso em casa, pegando os objetos circulares que tem em casa. Então, eu recebi um vídeo do menino segurando o ventilador que tinha em casa, com a mãe ajudando, tá tentando medir. E tentar fazer isso de forma, né, mais atrativa, assim, o π, de onde surge o π, né, que número é esse famoso. Então, essa é uma outra prática, né, que eu utilizo. Tem outro que eu fiz um stop, aquele joguinho de stop que a gente brinca, tipo a dedanha, que alguns conhecem a dedanha. De letra, falar letra e tal, mas nesse caso foi de porcentagem. Que era como objetivo dos meninos ter em mente rapidamente o cálculo de porcentagem, que eu brinco com eles assim, quando você chegar lá no futuro, chegar na loja para pedir os descontos, você vai falar assim, peraí que eu vou fazer uma regra de 3, porque tanto é 100% Verdade. e tanto é 100%. Não dá, né? Não dá. Então, para fazer algo mais rápido, então a gente fez esse jogo também.
de estoque da porcentagem. Então, essas são algumas outras práticas, né, que a gente faz. E dentro da sala de aula, né, Bruna, tem algumas coisas que são simples, né, de envolver o aluno, né, na correção de exercício, que eu acho que isso é uma prática, né, que todos nós fazemos, também, né, de jogar para o aluno alguma responsabilidade e ele explicar o conteúdo, né, porque já aconteceu. A Ju falando que ela nem conseguiu responder nem os 2 primeiros do estoque. Mas se ela tentar, ela vai conseguir. Porque aí, imagina. A repetição. Vai, porque foi a confusão, assim, todo mundo com o microfone aberto. Imagina, microfone aberto. Aí o primeiro falou, stop! Aí vira aquele away, os meninos falando. Vai ser bem legal. Então, assim, essas são algumas práticas. Aqui. Uma sala de aula, seja ela presencial ou remota, não necessariamente ela precisa ser silenciosa para que haja aprendizado. O barulho ali também é pedagógico, faz parte, né, Aninha? Do envolvimento, da participação. Então, a gente precisa deixar isso claro aqui, porque uma aula inovadora não quer dizer que todo mundo está no computador paradinho, não. A gente está trocando ideia, conversando, recortando, colando, né? A gente está se movimentando o tempo inteiro. Não é assim? Aparentemente é uma bagunça, né? Principalmente quando a gente trabalha em estações de trabalho, né? Que os alunos vão em cada estação e vai mudando a atividade, né? Daquele mesmo, né? No meu caso, né? Geralmente eu sempre uso o mesmo conteúdo de várias habilidades, né? Em cada bancadinha. Uhum. Então, geralmente é um AUE mesmo, né? Mas é o AUE mais gostoso. E também acho que a explicação do conteúdo também, Bruno, na aula... Quando a gente vai criando esse vínculo, até a aula que eu vou falar entre aspas, né? Porque esse termo a gente também tem que parar de falar que o tradicional também é negativo, assim, né? Uhum. Porque precisa dessa aula da gente no quadro, explicando o conteúdo, né? Ressaltar isso. Então, que essa aula, ela também é boa, né? Então, assim, ela também pode ser atrativa, né? No momento que você abre ali pro espaço, para o aluno, explica, né? Quando o aluno não entendeu, não é repetir, né? O que não quer dizer que ele não escutou. Às vezes você pensa uma outra forma de explicar, dá outro exemplo. Muitas vezes, né? Outro aluno pode ajudar na explicação, né? Daquela questão que o outro aluno está com dúvida, né? Criar monitorias dentro de sala. Esses são alguns recursos. Aninha, tem um comentário aqui. Aposto que o Bruno ia gostar da matemática com aulas igual você está ministrando aí para os meninos, ó. Com certeza. Aninha, estamos quase no finalzinho. Eu queria que você deixasse um contato, seu perfil, para de repente as pessoas quiserem, né? Se você quiser deixar seu e-mail também. De repente, estou com uma dúvida, qual foi aquele projeto que você aplicou? Você tem alguma sugestão? Né? Teria como você deixar para a gente esse contato, para que as pessoas que tiverem interesse possam, né, conversar com você depois em outro momento? Claro. Pode mandar, né, pelo Instagram, que é Ana Luísa Rossi, _, no finalzinho. Também pode me mandar um e-mail, que é o Ana Luísa com Z, tá, gente? É ana.luiza, com Z, @rossi, aí depois, depois eu escrevo aqui, rossimatematica.com. São os 2 canais, mas às vezes pelo Instagram, né, como a maioria tá aqui pelo Insta, me mandar um direct pelo Instagram, fica mais fácil, né? E essa troca é sempre produtiva. A gente aprende muito com essa troca, né? E lembrando que a nossa live vai ficar gravada, vai ficar lá no perfil do Livecast Edu, né? A nossa live também está sendo gravada pela Rádio Edu Brasil, então fica aí o convite para que todos possam conhecer o trabalho também da Rádio Edu no site www.radioedu.com.br, vai poder escutar a Aninha lá depois. E o nosso canal também, Aninha, não sei se você já conhece, o canal do Spotify. Então tá lá disponível também, já tem algumas lives lá que estão sendo editadas, né? Já tem uma live lá que fala sobre inovação, então fica o convite para que todos possam acessar também, né? Aninha, obrigado pela presença, espero que você tenha gostado. Eu adorei. E que a gente gostei demais também, espero que tenha sido por aqui também, se Deus quiser. Né? Não, vai ser ótimo, né? Gostei demais, agradecer a presença, né, de todos, espero que tenha sido, né, produtiva, ter acrescentado em algo. Estamos aí dispostos, né, a trocar mais experiências, né? E lembrar, né, Bruno, que a tecnologia, né, essa tecnologia digital também, ela tem um papel de aproximar, com certeza, né, os seres. Então, que esses recursos, né, que a gente está utilizando, né, durante a pandemia, a gente está tendo claro como que a gente pode utilizar também um recurso tecnológico para aproximar, isso mesmo, né,
um do outro, usar a gente, mas, né, da mesma forma, conseguir aproximar dos alunos e até eles, entre eles Isso mesmos, né? mesmo. Então, lembrar desse aspecto também. Isso mesmo. Obrigado pela presença de todos. Boa noite. Até a próxima, então, gente. Semana que vem a gente Obrigada. vai conversar sobre criatividade. Então, fiquem ligados aí na nossa live de semana que vem. Nesse perfil, às 21 horas. Tchau.